Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Nessas histórias envolvendo detetives amadores, uma das maiores concessões que a gente tem que fazer como público é, assim, acreditar por que essas pessoas, sem autoridade policial, se eles são amadores, conseguem fazer com que todos os suspeitos respondam às suas perguntas, sigam as suas ordens. Quero todo mundo reunido na sala para falar sobre não sei o que. Se eles não têm poder policial, para quê? Vá para o inferno, manda a polícia aqui. Ok, mas é um contrato, né, que a gente assina com a obra de arte. Tá, é um policial, a gente aceita isso. No Natal de 2023, a BBC levou ao ar os 2 episódios da minissérie Murder is Easy, mais uma adaptação de um romance menos popular, né, da Agatha Christie. Esse romance é de 1939, só que eles transferiram a ação lá para a Inglaterra dos anos 50, numa aldeia. Parecia que o Padre Brown ia aparecer ali a qualquer momento. Aliás, as cores estão assim estouradas, quase que dói os olhos. Imagina o povo vendo isso no inverno cinzento, né, britânico, aquela explosão de cores assim, acho que devia doer os olhos. Nessa minissérie, a gente tem que fazer um esforço muito maior para acreditar nisso, que foi uma coisa que não desceu para mim. Só que é uma coisa que vai envolver discursos decolonialistas, pós-colonialistas. A minissérie quer falar sobre feminismo, sobre luta de classes, um monte de coisa, só que tem vez que às vezes não funciona em termos dramatúrgicos. Mas vamos lá, vamos falar sobre, né? Antes de falar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Então, começa com uma personagem correndo pela selva africana. E a gente vai descobrir depois que esse nosso protagonista, o Fitz, ele é de alta classe na Nigéria e aceitou um posto no governo britânico, lá em Whitehall. Aí, inclusive, ele é acusado pelos seus compatriotas nigerianos, imigrantes nigerianos que estão na Inglaterra, de, assim, ter se vendido. Você foi colonizado e está fazendo o serviço do opressor. Portanto, então, já devem ter percebido, esse nosso protagonista é negro, tá? Ok. Ele encontra numa viagem de trem uma senhorinha, a Miss Pinkerton, da Penelope Wilton, a melhor coisa da minissérie. Tem 5 minutos a cena dela, a sequência dela, e é a melhor coisa. Ela diz para ele que ela está indo para Scotland Yard denunciar, porque na aldeia dela ninguém faria nada, né? Todo mundo estava comprado pelo Lorde lá, porque estava havendo vários assassinatos, haviam ocorrido 3 assassinatos e ela tinha certeza que ocorreriam mais. E ela ainda dá um ovinho, né, um despiste, assim. Porque para algumas pessoas, Murder is Easy, né, o nome, assassinato é fácil. Tá lá ali o comecinho da explicação. Para algumas pessoas, matar é fácil, porque daí você vai ficar pensando que é uma pessoa, mas não vai ser. Só que para essa pessoa, quando for revelado, você vai ver que também é fácil por um outro motivo. Eu estou sendo vago porque eu não quero dar spoiler. Só que essa nossa Miss Pinkerton, essa velhinha simpática, não consegue chegar a Scotland Yard, porque assim que ela desce do trem, em frente praticamente ao nosso Fitz, ela é atropelada. Aí o que o Fitz faz? Ao invés de ir para Whitehall, porque houvera um mal entendido lá, ele, um imigrante africano, um negro africano, ok, hiper, mega, bem vestido, com um inglês maravilhoso, sotaque britânico e tudo mais, ele vai para os confins da Inglaterra, no meio da Inglaterra mais bucólica, mais rural, sem nenhuma prova oficial de que ele é um oficial do governo, tarará, e ele vai começar, ele tem logo acesso a um mundo do médico, do pastor, lá do pároco. Nossa, tem um Douglas Henschel lá de Shetland, esse Shetland totalmente inutilizado, um ator daquele calibre com um papel besta ali. Esse Douglas Henschel devia, assim, ver a luz e voltar para Shetland. Mas, enfim, voltando à nossa crítica aqui do Murder is Easy. Essa personagem negra, que, assim, a gente percebe que a vila toda tá, assim, incomodada, impressionada,
desestabilizada com a chegada dele lá. Porque a gente percebe pelos olhares e tal. Só que apesar disso, ele é convidado até para jantares na casa do Lorde local. Gente, toda hora eu ficava assim, isso não poderia acontecer, isso não aconteceria. Se talvez o roteiro tivesse resolvido assim, ó, uma carta do Lorde fulano, que ia ser o chefe dele, dizendo que ele estava indo para lá, pronto, poderia, eu não tenho nada contra você mudar a etnia de uma personagem de Agatha Christie, de quem quer que seja, e de discutir problemas pós-coloniais, decoloniais, o que você quiser discutir, desde que dramaturgicamente isso faça sentido. Nessa minissérie não fez, eu não conseguia acreditar que o Lorde do lugar receberia aquela pessoa para jantar, por mais bem vestida que ela tivesse. Por quê? Porque é a Inglaterra dos anos 50. O médico, por exemplo, tinha uma coleção de livros sobre eugenia, sobre purificação da raça. Era esse tipo de cidade que olhava essa personagem com desconfiança. Como que quer que eu acredite que ele vai ser convidado para jantar com aquelas pessoas? Ou jogar cricket com aquelas pessoas? Eu achei muito demais isso. Tá? Ah, ele é careta. Ah, ok, me chamam de tudo quanto é coisa aqui no canal. Né? Mas não dá, dramaturgicamente é impossível acreditar, é anacrônico. E como eu falei, poderia ter sido resolvido de outra forma. Ok, mas aí o nosso mocinho fica lá. E aí ele vai se envolver com, meio romanticamente, mas mais ou menos, né? Com a secretária, né? Que era noiva do Lorde, né? Porque daí essa secretária vai ajudá-lo na investigação. E essas pessoas todas vão responder as perguntas desse cara e as mortes vão continuar acontecendo. Parece um slasher, tudo isso em 2 episódios. E aí, gente, o primeiro episódio, no segundo negócio fica tão lento e tão palavroso que eles ficam só investigando. Conversando. Tem uma cena, uma sequência que é esse nosso protagonista, o Fitz, jantando com o Lorde. E esse que ameaça e vai para cá, vai para lá. Olha, dura, sei lá, uns 7, 8 minutos aquela cena. É muito chato. Tá? Então, infelizmente, eu não conseguia nunca entrar naquele universo dramatúrgico, porque eu ficava pensando isso. Primeiro, nossa, que falação, que coisa chata. Mas aí logo eu percebia, se isso estivesse integrado numa coisa que eu pudesse acreditar que estava acontecendo, tudo bem. Só que a cada 5 minutos tinha um discurso de luta de classe, ou um discurso feminista, ou um discurso não sei o quê, com aquela personagem que eu falava, não pode entrar, ele não teria acesso a esse lugar, né, nos anos 50. Você fala, nossa, Roberto, puxa vida, como... Olha, gente, a própria minissérie... naquela cena em que os amigos dele, nigerianos em Londres, falam que ele é colonizado, os próprios olhares das pessoas na aldeia, o próprio médico mostrando a coleção de livros eugenistas dele, aquele mundo dramatúrgico dizia a todo tempo que era um mundo que tinha racismo, que tinha tudo isso. Como que nesse mesmo mundo, essa personagem, só com a palavra, eu sou um antropólogo fazendo pesquisa tal, e aí logo as portas já se abririam para ela que eu falando personagem. Não, eu duvido que funcionaria assim. Então, Murder is Easy não deu para comprar, né, a ideia, e aí dentro, o segundo capítulo é muito monótono, porque aquelas personagens ficam falando, né? E toda hora tinha alguma coisa que me tirava do universo dramatúrgico. Não deu certo, não. Essa Agatha Christie aí, da BBC. Tchau.